Bom dia, vamos iniciar aqui agora a aula de recuperação para a R1 do oitavo ano. Sou o Tenente Olímpio, trabalharei com os senhores o conteúdo destinado para avaliação. Inicialmente vamos trabalhar os modelos de produção. É importante que a gente entenda que são três: o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. De suma importância compreender o período onde cada um se insere. O artesanato vai iniciar na Baixa Idade Média, com o artesão dominando todas as fases de produção. Os meios de produção que o artesão utiliza sempre serão as suas próprias ferramentas, já que ele sozinho tem todo o domínio da produção, sem o apoio de nenhuma outra pessoa. O artesão ele vai dominar as três fases, os três setores da economia. Então ele é responsável pela matéria-prima, ele é responsável pela produção e ele é responsável pela venda. Um grande problema do artesanato é a limitação da produção. A gente vai ter um produto muito caro e produzido em baixa escala, já que ele demora muito tempo para cada produção. A gente tem que levar em consideração que se ele faz tudo sozinho, se torna bem mais demorado qualquer tipo de produção, qualquer tipo de apoio ou auxílio que ele possa fornecer. Entrando na manufatura, a gente vai lembrar das oficinas. Então, é uma fase inicial do capitalismo, onde a oficina pertence a um burguês e lá nessa oficina a gente tem uma especialização do trabalho, mas a produção ela continua manual. A gente vai utilizar essas ferramentas manuais, mas a matéria-prima já vai vir do capitalista, do dono da oficina. Então, a gente tem uma divisão de trabalho, a especialização desse trabalho e, consequentemente, um aumento da produtividade. A maquinofatura ela já vai ser a partir de 1760, com o início da Revolução Industrial, uma produção em larga escala, onde todo o meio de produção pertence ao capitalista. E o trabalhador ele vai apenas ceder a sua mão de obra. A gente vai ter uma nova estratificação social com isso, com o surgimento da classe social da burguesia e a classe social do proletariado, que é o trabalhador urbano, que apenas vende sua mão de obra para o burguês, para o capitalista que possui todo o modelo de produção em suas mãos. A Revolução Industrial também vai ser responsável por modificar as relações sociais na Europa, já que a gente vai ter uma jornada longa de trabalho, com mulheres e crianças trabalhando cerca de 12 a 16 horas por dia, 6 dias por semana, sem direito a férias, sem direito a feriados, finais de semana também não existem. A gente tem que lembrar daquele exército de massa que a gente já conversou, que é uma grande quantidade de trabalhadores que estão disponíveis na zona urbana, e por conta disso faz com que os trabalhadores das fábricas sejam facilmente substituídos. As fábricas elas eram sujas, perigosas, com muitos acidentes de trabalho, ambientes insalubres, os salários extremamente baixos que levavam as famílias à pobreza extrema. E as crianças elas eram empregadas por conta da sua capacidade de realizar tarefas que adultos não conseguiam e pela possibilidade de pagar um salário ainda mais baixo para essas crianças. Entrando agora na independência das 13 colônias, a gente precisa trabalhar alguns aspectos de como essa independência vai acontecer. A gente vai lembrar que ela vai iniciar lá atrás, com a Guerra dos 7 Anos, onde a Inglaterra e a França se envolvem em um conflito. Lá na Europa, a gente tem a guerra franco-indígena entre a França e a Inglaterra pelo controle da Índia. A gente tem vários conflitos entre França e Inglaterra que vão fazer com que a Inglaterra necessite apertar o laço nas suas colônias. Como assim apertar o laço? Ela vai criar algumas formas de tornar a colônia mais lucrativa. Ela vai aumentar impostos, ela vai criar novos impostos e, de maneira muito clara, a gente vai ter a lei do açúcar, lei do selo e lei do chá, que são responsáveis por causar grande revolta dentro do cotidiano dos colonos. Pensando por esse lado, a gente vai ter então uma resposta colona com o objetivo de não ter esse arroxo fiscal da Inglaterra, influenciados pelo movimento iluminista da Europa. Então eles percebem que
aquela forma de governo monárquica, aquela forma de governo autoritário estava errada, levando em consideração os direitos inalienáveis que foram criados lá na Europa. Os colonos das 13 colônias vão perceber que eles tinham total poder sobre o governo e que eles tinham também autonomia para modificar esse governo se ele se tornasse destruidor dos seus direitos. Então, com isso, eles organizam os 2 congressos continentais da Filadélfia, onde no primeiro congresso o objetivo era demonstrar para a Inglaterra a sua força colona. Já no segundo congresso continental da Filadélfia, o objetivo muito claro deles era fazer com que as 13 colônias se tornassem independentes. E logo após o segundo congresso continental da Filadélfia, a gente tem a declaração de independência, né, das 13 colônias, já Estados Unidos da América, onde a gente tem uma declaração completamente carregada de ideais iluministas, de direitos naturais, de aspectos como igualdade, busca pela felicidade, garantia da propriedade privada e a necessidade de grande liberdade para o povo americano. Vindo para a era napoleônica, a gente precisa se lembrar de alguns aspectos, como o Código Civil Napoleônico, que vai ser responsável por trazer não só deveres para a população civil, mas também os seus direitos, separando a Igreja do Estado e garantindo que cada francês fosse amplamente capaz de defender os seus direitos também baseados nos aspectos iluministas, como propriedade, liberdade, busca a felicidade. Esses direitos foram pela primeira vez garantidos em um Código Civil e faz com que o Código Civil Napoleônico se torne de extrema importância para a gente. Teremos também a criação do Banco da França, que tinha como intuito incentivar a industrialização e incentivar o crescimento da França dentro das potências industrializadas europeias. A gente vai ter também uma censura muito grande à imprensa francesa para garantir a criação de uma imagem napoleônica de um ser que tinha autoridade sobre a população e que conseguiria então carregar a França de maneira muito direta à glória. É importante a gente pensar muito claramente sobre essa criação do mito de Napoleão, né? Alguém com grande prestígio, alguém muito poderoso, e a forma como a imprensa francesa conseguia garantir que essa imagem de Napoleão fosse difundida. E que também, ao mesmo tempo em que eles garantiam a imagem de Napoleão, eles também conseguiram destruir essa imagem pós a tentativa napoleônica de invadir a França, quando a imprensa passa a retratar Napoleão como um derrotado, como um perdedor, e isso faz com que a popularidade dele vá lá embaixo. É importante que lembremos sobre o bloqueio continental de Napoleão, que era uma tentativa muito clara de Napoleão de impedir o crescimento inglês. A gente tem que perceber que o bloqueio continental nada mais era que Napoleão tentando frear o crescimento inglês para que a França pudesse alcançá-los no aspecto industrial, para que a França conseguisse chegar ao patamar de industrialização que a Inglaterra possuía. Então ela tenta impedir que as outras nações fizessem comércio com a Inglaterra, ameaçando invasões militares aos países que desrespeitassem esse bloqueio. A gente vai lembrar de 2 grandes países que desrespeitaram o bloqueio, que foi Portugal e Espanha, e que esse desrespeito vai trazer graves consequências para suas colônias na América, a América Espanhola e o Brasil, que era a América Portuguesa. Com o fim da era napoleônica, a gente vai ter o Congresso de Viena. O Congresso de Viena nada mais foi que uma busca na Europa de reestruturar as suas fronteiras e restaurar a ordem política e econômica do continente, para garantir que a Europa voltasse a ser o que era antes da era napoleônica. Então, restabelecer as fronteiras, restabelecer a ordem, restabelecer a paz. O Congresso de Viena tinha como principal objetivo dar um restart na Europa para que as coisas que Napoleão proporcionou ali dentro fossem desfeitas e tudo voltasse mais ou menos a ser o que era antes. Tranquilo?